para nossa última parte aqui, que vai ser a análise dessa partida aí do Lasker contra o Blackburn. Uma partida bem interessante. E dessa forma a gente vai finalizar o nosso estudo de hoje aí, tá? Lembrando que eu vou trazer estrutura de peões outras vezes também, porque é um assunto muito amplo, muito bacana. Essa partida aqui, galera, eu vou pegar a partir desse ponto aqui. E eu quero pedir para você avaliar essa posição. Quem você acha que está melhor nessa posição aí? Vou deixar aqui 90 segundinhos para vocês analisarem, né? E reconhecerem quem que vocês acham que está melhor nessa posição. As brancas ou as pretas, né? Leve em consideração tudo, mas principalmente a estrutura de peões. E se possível, pode até chutar o primeiro lance, é as brancas que jogam, tá? O primeiro lance das brancas, eu acho que vocês conseguem até já descobrir graças à estrutura de peões. Opa, Juvan, muito grato aí. Opa, Diogo, valeu aí por divulgar. Pra quem não sabe, galera, depois que acaba essa live, ela não fica disponível aqui, tá? Ela fica somente pra nossa área de membros, que é o nosso gratidão master. E também para os alunos do Hate Evolution, que é o treinamento personalizado de xadrez, tá? É a partida do Lasker, né? Lasker, segundo campeão mundial que nós tivemos, né, de xadrez. Opa, Marinho! Seja bem-vindo aí, Marinho. Fica tranquilo. Marinho, um dos nossos alunos do Hate Evolution, que tá arrebentando. E aí, galera, quem que tá melhor aí? O Lasker ou o Blackburn na posição, né? Vamos avaliar essa posição. É isso que a gente vai ver, Silvio, sobre essa questão aí desse peão de B, se ele tá ruim ou não. Coisa importante pra gente analisar. Então vamos lá, galera, vamos entender a posição. Quem participou daquela nossa aula sobre a avaliação da posição, né, que eu ensinei o Remapet, a primeira coisa que a gente vê é a segurança dos reis. Aparentemente, os dois estão um pouco seguros, mas as brancas não têm essa buraqueira aqui na posição. Então, as brancas já estão um pouquinho melhores aí nessa questão de segurança. Pouca coisa, mas tá. A parte material tá igual. Aqui tem... todo mundo tá com a mesma quantidade de peões, mesma quantidade de peças. Não tem diferença de bispo bom contra bispo ruim. Depois, o que a gente tem aí de situações na posição? Eu vou responder as dúvidas aí. A parte posicional. Nós temos um cavalo que vai entrar em E5, que foi o lance que foi jogado, a galera até citou esse lance. Nós temos um bispo bom, esse aqui é um bispo mau. Por quê? O bispo dele está em casas brancas, os peões estão em casas brancas, então a gente já sabe que nosso bispo é melhor que o dele. Já vimos a parte do segurança dos reis, a parte material, a parte posicional, a parte estrutural agora, a parte de estrutura de peões. O que a gente percebe nessa estrutura de peões aí? As brancas, essa estrutura aqui na ala do rei é excelente. Não tenho o que falar da estrutura na ala do rei. A estrutura das pretas é bem regular. Por quê? Tem um buraco aqui, buraco aqui, buraco aqui. Tem uma casa fraca aqui. G5 já não é tão casa fraca, tá? Porque pode avançar o peão. É aquela ideia que eu comentei com vocês, né? Se você conseguir alinhar os peões, a estrutura vai ficando melhor no decorrer da partida. Aí outro ponto interessante aqui é o seguinte. Esse peão de B5, ele tá isolado. Igual o Silvio comentou, né? O peão tá isolado, pode ser que ele esteja ruim. Mas o que acontece? Esse peão, galera, ele tem um fator muito importante. Que é o seguinte. Esse peão aqui de A7, ele tá ruim, tá numa coluna semi-aberta. E esse peão de B5 segura ele. Então, por exemplo, um lance como torre A1 na posição vai obrigar nosso adversário a jogar torre A8 ou cavalo C8. Então esse peão de B5, apesar de ele estar isolado, ele faz um papel importante na partida, tá? Por mais que ele pareça ser isolado, mas ele controla o peão de A7 e vai fazer com que as peças das pretas fiquem escravas desse peão, né? E no decorrer da partida o Blackburn teve que entregar esse peão para conseguir jogar. Foi bem interessante a posição. Então aqui o primeiro lance eles mandaram cavalo E5, né? O lance forte da posição, aproveitando a casa fraca. E torre C8. Veio aqui torre A1. Não quis trocar torres, né? Vai aproveitar esse peão fraco. E aqui a gente vai jogar torre A8. Porque se jogar qualquer avanço, né?
A6 ou A5, né, vai capturar ou o passante ou a captura tradicional. E o cavalo fica no ar na posição, né? Olha que beleza, né? Por exemplo, jogar aqui um A5, captura, e o cavalo está no ar. Então aqui jogou torre A8. E aqui um lance bem interessante, torre E2. Qual que é a ideia de torre E2? Posso jogar torre A2, ou também posso passar minhas torres aqui pela coluna C, né? É um lance que não indica o que as brancas estão pretendendo fazer. Torre C8, tentou dominar a coluna. E jogou aqui torre E2. Só um comentário aqui importante, né? Lance como cavalo C8, fazendo a super proteção do peão. As brancas podem fazer o quê? Jogar torre C2, dama C3 e invadir a sétima fileira, tá? Isso aqui seria uma ideia bem interessante. Então um vídeo aqui no canal, tem uma partida que eu analiso do Botvinnik. Ele faz exatamente esse plano na partida. E foi bem interessante. Tem uma aula aqui sobre torre na sétima. Acho que é a melhor fileira para colocar sua torre. Se não me engano, o título é esse aí. É uma aula bem interessante que faz esse plano. Trocam as damas aqui na sétima fila. E depois começa a aproveitar com uma torre na sétima, fazer o carnaval aí na posição adversária. Então jogou torre C8 e torre A2. E agora vai perder o peão, né? Não tem como. Jogou dama C7. E aqui o Lasker fez G3, tá? G3 é um lance que não precisava fazer. Segundo o grau, é um lance desnecessário. Não precisava ter feito o G3. Ele queria só deixar o rei em segurança aqui na posição, para não ter nenhum ataque de corredor, né? Mas o bispo tá voltando sempre para F1, então não precisava ter feito esse lance. E dama C3, capturou. Torre captura. Torre por A7. Torre por A7. E torre por A7. E jogou aqui torre C7, defendendo o peão. Então esse aqui é bem bacana, esse momento aqui é bem interessante. E o que acontece aqui? Agora chegamos aqui na posição da estrutura de peões. As brancas aproveitaram a boa estrutura, ganharam um peão, mas vai precisar vencer ainda o final da partida, né? E aqui o que acontece? As pretas têm a coluna C, as brancas têm a coluna A. E o que é importante numa posição como essa? Você entender que a coluna C vale mais que a coluna A. Então, você não pode desmerecer aí o adversário porque está com peão a menos. E se está no final, suas peças estão desenvolvidas, você tem que levar o rei para o centro. Essa é uma ideia bem interessante. Então, jogou rei F1, com a ideia de levar o rei para E2. O que seria essa ideia na posição? Tem um tempo, um vídeo aqui que eu analisei junto com o Everaldo Matsura, GM, que ele fala o seguinte: no final, o rei ele vale mais que o bispo e o cavalo para atacar. Então, você tem que levar o rei para centralizar e geralmente deixar outras peças para defender. Então, faz todo sentido você melhorar o seu rei no final. Rei E2, rei F8 e rei D2. E agora, controla a invasão da torre aqui na coluna C. Rei E7 e torre A3. Rei D6 e aquela ideia, né? A estrutura de peões das brancas, ó, ela tá um pouco emburacada. Para melhorar a estrutura, a gente precisa alinhar os peões. Então, faz todo sentido jogar F3. Porque F3 alinhou aqui a posição. E agora pode jogar E4 ou G4 e tentar gerar algum peão passado na ala do rei. Jogou torre C8 e E4. E torre C7. Não tem o que as pretas podem fazer nessa posição. A posição está bem delicada aí para o jogador de pretas. E agora quero convidar vocês aí, vocês estão com a posição de brancas, né? Vocês imaginam algum plano interessante para as brancas fazer nessa posição aí? Porque você já melhorou toda a posição, melhorou a estrutura, mas você sabe que a coluna A não é a melhor coluna para sua torre, né? Você pode fazer, porque na coluna A você não vai progredir na posição. Então, qual seria um plano de jogo que você poderia fazer pensando nessa posição aí? E obrigado, Diogo, colocar aí a aula, né, a melhor fileira. Essa aí é uma aula bem interessante, né, para você entender aquele plano da torre na sétima. Então, um recorte das nossas aulas, né? Geralmente eu faço alguns recortes aí durante a semana das nossas aulas, então, em alguns momentos vão ficar ali guardados.
Alguém tinha perguntado ali atrás, né? O livro que eu recomendo para estrutura de peões, né? Esse livro que eu tô pegando aí é o livro do Grau, o Tratado General de Ajedrez, o tomo 3 dele, tá? Então, foi baseado nele essas partidas que estão aí. Isso, essa partida mesmo, jogo. Botvinnik e Alekhine. Eu não lembrava que era o Alekhine de pretas. Essa partida aí mesmo. Qual será o nosso plano nessa posição aí, galera? Tiver alguma ideia? Pode mandar, né? Esperar os 90 segundos inteiros. Entender. A torre A, ela não tá na melhor posição. Trocar as torres pode ser uma ideia. Porém, você vai ter que tomar cuidado nesse final. Você tá só com um peão a mais, né? E tem cavalo e bispo ainda, né? Não tá muito claro aí como que você vai fazer depois pra vencer. Porque muitas vezes, né? O rei dele vai conseguir entrar aqui em B6, né? Esse peão aqui vai ter um pouquinho de dificuldade na partida. Toma cuidado. A ideia seria acho que invadir por aqui, né? Pode ser um plano de jogo também. É uma ideia interessante. Porém, também ele não vai ser obrigado a trocar a torre, né? Ele pode jogar a torre pro lado. E consegue segurar também, né? Mas acho que seria legal a troca de torres. Acho que a troca de torres daria pra ganhar. Se vai tomar de rei, né? Vai gastar um bom tempo pra chegar aqui, né? E até se chegar aqui, ele pode jogar um H6, né? Eu acho que é um pouco arriscado, talvez. Tem uma ideia aqui um pouquinho mais interessante. Você ganha a coluna C. Exatamente, seria uma ideia boa. Mas eu acho que é um pouco arriscado ainda de ganhar de um jeito mais simples aí. Qual que foi a ideia do Lasker na posição? Ele tem maioria de peões aqui na ala do rei. E a torre dele aqui em A não tá fazendo muita coisa. Ele levou a torre para 1, a posição. Fez torre C8. E jogou H4. Qual que vai ser a ideia dele? Ele vai tentar criar debilidade por aqui. Fazendo esse plano de jogo aí. Avançar os peões e tentar criar uma debilidade aqui pela coluna H. Aqui jogou torre C7, não tem muito o que fazer. Jogou torre B1 aqui. Dois passaram um pouquinho a vez. Jogou rei E7 e H5. H5 é um lance interessante aqui na posição. Se captura, vai dobrar os peões, né? E captura aqui em F. A posição das brancas fica muito, muito interessante. Jogou rei F6. H por G6. H por G6. E jogou torre H1. E agora ameaça nessa posição jogar torre H7. E aí vai debilitar bastante a posição das pretas, né? Veio rei G7. Voltou a torre aqui para 1. Chega aqui com torre A8. Torre C1. Torre C8. Torre B1. Não quis trocar as torres aqui o Lasker. Porque a posição de trocar as torres não é tão simples, tão clara que vai ganhar, tá? Rei F6 jogou torre H1. Rei G7, torre A1. Demorou um pouquinho para acontecer alguma coisa na partida. Torre H1 ficou uma dancinha aqui, né? Torre C8. E aí o Lasker falou assim, ou ele troca as torres e joga o final, ou ele tenta alguma coisa diferente, né? E jogou aqui o lance G4. Veio F por G4. F por G4. Torre A8. E agora, um momento bem interessante aqui de como você aproveita a posição. Aqui eu acho que é o momento mais instrutivo, assim, do final, assim, para conseguir saber como conduzir a vitória. O que acontece? As pretas aqui estão numa posição que não tem o que fazer, né? A não ser passar lance. Porque as brancas estão dominando aqui a posição, né? Esse bispo tá batendo no próprio peão, não consegue atacar esse. Posição bem difícil. A troca das torres tá mais interessante para as pretas, que pode ter algum recurso para empate, né? E não é simples no final de cavalo e bispo, né? Se fosse só bispo contra cavalo, ou só cavalo contra bispo, né? Seria uma posição que já saberia o que aconteceria, né? Mas aqui é um pouquinho difícil. Nesse momento ele faz um lance muito legal, que foi G5. Mas por que G5 é um lance tão interessante, né? Porque G5 ele libera a casa G4
E o cavalo pode entrar em F6. E aí a posição você vê que vai começando ficando cada vez pior. Feito, torre A3, rei D2, torre A2, rei E3, torre A3, rei F4. Vê que vai e volta um monte de vezes a posição. Cavalo D7 e mandou aqui bispo C4. E agora ameaça E6. Veio o cavalo F8, torre C1, torre A5. Aqui bispo D3, agora a torre está ameaçando entrar aqui na C7 possivelmente, né? Pode ser uma ideia. Mas jogou aqui bispo por B5 e depois de torre C5 vai cair material. A partida acabou alguns lances depois. Deu cheque, rei G8, torre por B7. E aqui ele abandonou, né? Como o pessoal falou, por que abandonou? Porque não dá mais. Tá uma posição aí bem complicada pro jogador de pretas, tá?